Aprendemos no vídeo passado como analisar a dor de uma outra pessoa e a transformar esse relato em algo palpável e documentável. E agora você quer saber o que fazer com isso. Afinal, o paciente tem dor e o que será e qual será a terapia mais efetiva para esse paciente. Fala, eu sou o Bruno Tizeri, enfermeiro especialista em educação e atualmente eu trabalho em um hospital universitário aqui na Alemanha. E eu utilizo esse canal aqui para poder atuar como professor no Brasil, mas estando distante aqui na Alemanha. Como a gente viu aqui no vídeo passado, a dor é um fenômeno que envolve diferentes mecanismos e, consequentemente, temos diferentes fármacos que vão atuar nessas diferentes etapas do processo de condução da dor. Por isso, existe uma terapia conhecida como analgesia multimodal. E o que é isso? É uma estratégia que vai combinar diversos fármacos, diversos mecanismos de ação dos fármacos, e eles vão atuar nesse conjunto para melhorar a sua efetividade. A ideia desse mecanismo é utilizar menores doses de cada um desses fármacos e obter efeitos mais seguros para o paciente. Aí, consequentemente, a gente vai evitar os efeitos adversos que cada um desses fármacos pode individualmente trazer. Para isso que serve essa estratégia. Porque a coisa mais importante da terapia contra a dor, é gerar justamente o alívio para o paciente, mas de forma segura. E é exatamente por isso que a gente não pode simplesmente dar a medicação mais forte que a gente tem, na dosagem mais alta, e eu ainda sair distribuindo opioide para toda a população. Toma opioide, toma o que você quer, porque apesar de serem excelentes analgésicos, eles vão funcionar muito bem para diminuir a dor. Mas você vai tratar muito bem a dor e gerar diversas outras complicações em conjunto, que a gente não quer. Então a ideia é você dar o mínimo que seja efetivo para solucionar a dor do paciente. Dessa forma, a gente vai gerar o tratamento sempre mais seguro possível. E para isso, nós temos os nossos agentes analgésicos, que podem ser divididos em 3 categorias. Uma que são os não opioides, que a gente vai ter o paracetamol, os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroídicos, e o metamizol, que é a nossa conhecida dipirona, que ela é proibida na grande parte do mundo, mas no Brasil e aqui na Alemanha também ela não é proibida. Então vamos continuar falando dela enquanto a gente pode usar. Porque, sinceramente, se ela deve ou não ser proibida, eu não vou entrar nesse assunto, porque, sinceramente, para mim não passa de briga comercial. Já os analgésicos opioides, que vão incluir a morfina, a hidromorfona, a fentanila e a oxigodona, que é um medicamento muito utilizado aqui para dor. E no terceiro grupo, nós temos os analgésicos adjuvantes, que são os medicamentos que são normalmente para um outro fim, mas devido à sua ação, o mecanismo de ação que ele tem, ele acaba gerando um efeito analgésico também. E por esse ser um grupo muito diverso, com diversos agentes que vão agir por diversas vias medicamentosas, vias de ação, esse vai ser o maior dos grupos que a gente tem. Como exemplo, anticonvulsivantes ou antidepressivos, que vão ter, no fim, um efeito analgésico também. Os agentes não opioides são adequados para uma dor nociceptiva leve e, em alguns casos, também para dor moderada. Podem também ser usados concomitantes a analgésicos locais ou também com opioides, para fazer aquele efeito multimodal que eu falei, Aí você vai precisar de doses menores. Esse último, esse com opioide, eles vão ter formulações já prontas, Tem comprimidos que você consegue utilizar, que já vem uma parte de opioide e uma parte de não opioide junto. O único problema dessas formulações é que o opioide geralmente não tem uma dose máxima, Você vai controlando de acordo com os efeitos adversos. Já o não opioide, ele tem sim uma dose máxima, que a gente pode usar que seja segura.
Então, geralmente, esses medicamentos que são coadjuvantes, né, com outro não analgésico, o que vai limitar o aumento da dose é o não analgésico. Então, você não pode ir subindo esse medicamento o quanto for necessário, né? Você vai acabar tendo que tirar o não analgésico no meio. O paracetamol e a dipirona, eles também podem ser utilizados concomitantemente a um AINE, né, um anti-inflamatório não esteroide. E você não vai precisar nem diminuir as dosagens deles, né? Eles vão ter, por eles terem uma dose máxima muito elevada, né, uma margem de segurança muito grande e efeitos tóxicos bem baixos, geralmente você não precisa adaptar a dose e diminuir, né? A ideia de você usar concomitantemente é só para aumentar o efeito para um paciente que não está lidando só com um medicamento, né? Você tem que aumentar um pouquinho e ver outros mecanismos de ação para atingir o efeito que o paciente precisa. O paracetamol, por exemplo, é um dos agentes mais bem tolerados que a gente tem, né? Apesar de ter um risco de hepatotoxicidade, né? Vai ser um efeito tóxico para o fígado. Essa é uma complicação que a gente raramente observa. Pacientes que tomam doses inferiores, né, à dose máxima, eles raramente vão ter esse tipo de complicação mesmo em uso prolongado, né? Que essa dose máxima teve uma modificação nos últimos anos e atualmente é de 3 gramas por dia. Lembrando que cada tablete tem 500 gramas, né? 500 miligramas, né? Meio grama. Então daria para você tomar até 6 tabletes por dia. Ou se você tomar a dose de 1 grama, daria para você tomar os 3 gramas por dia sem problema nenhum. Já os AINES apresentam consideravelmente mais efeitos adversos em comparação ao paracetamol e a dipirona, apesar de serem tão populares quanto, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, eles são campeões de prescrição. Praticamente todos os pacientes meus utilizam, porque eles, consequentemente, têm muita dor. Mas até a gente, quando a gente vai no médico aqui, usa o relato de dor, a gente sempre vem com a prescrição de algum AINE. Como eu disse no vídeo passado, esse tipo de anti-inflamatórios, ele leva o alívio da dor devido à inibição da enzima COX, que é aquela enzima que vai propiciar a formação das prostaglandinas, né? Que são responsáveis pelo aumento da sensibilidade à dor ali no local da lesão. Só que a maioria desses medicamentos, eles levam a um bloqueio não seletivo da COX, que, consequência, ele leva ao bloqueio da COX-1 e COX-2, sendo que a COX-2 seria a enzima ligada a formar aumento da sensibilidade à dor, né? Mas devido a essa liberação não seletiva, gerando a inibição da COX-1, temos também um efeito sistêmico que vai resultar na redução de prostaglandinas no estômago, que são importantes protetoras gastrointestinais, podendo resultar uma gastrite ou até uma úlcera gástrica em um último caso, né? E por ser um efeito sistêmico, pouco vai importar a via de administração que você está dando, porque muitos pensam que o problema é que você está tomando e o medicamento está passando pelo estômago e por isso gera esse efeito gástrico, mas não tem nada a ver. O problema é o efeito sistêmico que ele gera. Então pouco se importa qual a via que você vai tomar ou se você toma um remédio com leite ou não. Lembrando que nenhum medicamento deve ser ingerido em conjunto com leite. O leite altera o pH do estômago e interfere com a grande maioria dos medicamentos. A menos que o seu médico tenha especificamente recomendado para você tomar alguma medicação com leite, nenhuma medicação deve ser assim tomada. Mas calma, porque os AINES eles ainda são medicamentos muito seguros. Esses são só efeitos adversos que aparecem no uso prolongado e indiscriminado, ou seja, quando você toma por conta própria, sem acompanhamento nenhum, ou também pacientes que possuem alguma característica de risco. E para diminuir um pouco esse risco nesses pacientes, né, que têm algum risco elevado, é normalmente utilizado a terapia concomitantemente com algum inibidor da bomba de prótons, como exemplo, um omeprazol. E essa é uma alternativa que normalmente é muito eficaz para evitar esses efeitos adversos, né? Mas o problema é que além do efeito gástrico,
As enzimas da COX também atuam na função renal, sendo que esses são efeitos mais raros ainda, né? Vão atingir normalmente de 1 a 5% dos pacientes que fazem um uso prolongado. Porém, esse efeito de nefrotoxicidade pode ocorrer numa proporção muito maior em pacientes com hipovolemia ou hipotensão, porque esses pacientes, né, e desses dois quadros, eles dependem dessa síntese de prostaglandinas para manter o fluxo renal adequado. Lembrando que tanto na hipovolemia quanto na hipotensão, ali pelo rim está passando um fluxo diminuído. E é por isso que exatamente esses pacientes precisam dessas prostaglandinas para ajudar nesse fluxo renal. E, consequentemente, com a inibição da sua síntese, o paciente pode levar a uma insuficiência renal aguda. Por isso que é tão importante para esses casos a gente se atentar ao balanço hídrico desse paciente, né? Se a gente tentar documentar tudo que esse paciente ingere e excreta também, a gente faz um balanço hídrico efetivo e a gente regula o quanto de volume esse paciente está excretando e, consequentemente, a gente vai ver com antecedência esses efeitos tóxicos, além de poder estimular também a ingesta hídrica desse paciente. E agora vamos para os analgésicos opioides, os nossos narcóticos, que apesar de não ser um termo errado, a gente não utiliza mais. Esse termo ficou só no aspecto jurídico, quando a gente se refere ao uso abusivo dessa droga, né? E para você não ser processado, se inscreve aqui no canal. Na verdade, eu não vou garantir de forma alguma que você não vai ser processado, mas eu garanto que você se inscrevendo no canal e vendo os vídeos e estudando aqui comigo, vai ser muito menos provável que você seja acusado de alguma má prática profissional, porque a gente vai aprendendo e vamos juntos melhorando nossa prática. Mas passando pelo nosso jabá aqui, vamos voltar para o que importa. Os opioides são divididos em dois grupos. Os agonistas mu, que são os fármacos do tipo morfina, e os opioides agonistas antagonistas. Os do tipo morfina são o grupo mais utilizado, e é nele que a gente vai focar aqui no vídeo. Eles vão incluir a morfina em si, a hidromorfona, a hidrocodona, a fentanila e a oxicodona, entre outros medicamentos também, né? Os opioides, eles vão exercer os seus efeitos através da interação com os receptores do tipo opioide localizado ao longo do corpo, que são aqueles receptores responsáveis pela modulação da dor, que a gente conversou lá no primeiro vídeo. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo dessa série, passa lá no primeiro vídeo para você ver do que eu estou falando. Então, existem três classes principais de receptores opioides: o mu, o delta e o kappa. As diferenças de um fármaco para o outro vai ser justamente na forma que cada um desses fármacos vai interagir com esses receptores. Quando o opioide se liga ao receptor, ele vai provocar analgesia na região, mas também alguns efeitos adversos indesejados, né? Nada é perfeito. Como, por exemplo, a constipação, a náusea, a sedação e a depressão respiratória, sendo esse um fator muito importante para esse tipo de analgésico, né? Por isso que a gente sempre tem que pensar muito bem quando a gente usa esse analgésico e o quanto desse analgésico a gente usa. E quando passa do limite, né? Ou seja, quando o indivíduo recebe uma superdosagem, normalmente devido a algum abuso de drogas, nós temos também as drogas antagonistas para reverter os efeitos adversos dessas medicações. Esses antagonistas não oferecem um efeito analgésico em si, mas eles se ligam aos mesmos receptores dos opioides e vão competir ali com a droga para a ligação do receptor. E por essa competição, menos do fármaco vai se ligar ao receptor e, consequentemente, a gente vai ter uma inibição proporcional ao efeito da droga. Vai ajudar a reverter
os efeitos adversos, como exemplo a depressão respiratória. Como exemplos de antagonistas, nós temos a naloxona e a naltrexona. E para evitar os efeitos adversos, não é só usar o antagonista, né? Para a gente evitar esses efeitos, o uso de opioides deve ser individualizado. Para cada indivíduo, a gente age de uma forma diferente. A gente vai analisar as necessidades desse paciente para que ele possa receber sempre a menor dose possível para aliviar o seu problema. E para que isso ocorra de forma efetiva, todos os profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais de dor que esse paciente pode demonstrar no decorrer do dia, né? E assim a gente vai tendo informações suficientes para que a gente possa conseguir ajustar da melhor forma o analgésico. Porque, como eu disse, para melhor terapia contra a dor, a gente tem que sempre fazer uma avaliação efetiva e sempre uma reavaliação. Não basta a gente avaliar o paciente está com uma dor X, a gente dá o medicamento e pronto, acabou e nunca mais vai ver o paciente. Não. A gente tem que sempre fazer uma avaliação constante para ver se essa dose foi efetiva ou está sendo maior do que o necessário. A gente tem que sempre estar avaliando. O alívio ideal da dor é uma responsabilidade de cada membro da equipe de saúde, passando por diversos profissionais, desde a constatação da dor, o momento, né, que o profissional vai identificar que o paciente está sofrendo, passando pela ação analgésica, quando a gente vai ofertar algum fármaco ou alguma estratégia para melhorar a dor, né? Porque nem tudo é terapia medicamentosa, né? Eu sei que o assunto do vídeo aqui é a terapia medicamentosa, mas a gente também tem estratégias não farmacológicas, né? A gente vai ver depois em outro vídeo. E vai para chegar à etapa de reavaliação da dor. Como eu disse, é uma etapa muito importante, só que é frequentemente muito esquecida. Por isso eu estou frisando muito esse tópico aqui, porque é uma parte muito importante da terapia analgésica, né? E até a gente chegar ao alívio ideal da dor desse paciente, né? Quando a gente chega aquele valor ideal para o paciente. E eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre as diferentes opções que a gente tem, né, de analgésico hoje, e que ele nos ajude a melhorar as nossas práticas profissionais, né? Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!